essa não nos processava tudo tranquilo. Olha só. Incomodada, né? Ô, galerinha, olha só. Dilatação volumétrica. Pô, cara, não posso deixar de lembrar da dilatação linear, da dilatação superficial, embora toda dilatação na prática, na verdade, já que o mundo é 3D, né? Toda dilatação é volumétrica. Porém, às vezes eu não preciso me preocupar com a dilatação volumétrica, eu só quero saber quanto é que vai crescer para lá. Dilatação linear, mesmo que o objeto seja volumétrico e dilate volumetricamente. O azulejo, ao ser aquecido, vai dilatar para cima. Nós não estamos preocupados se a dilatação para cima vai nos espremer contra o teto. Lógico, então, que eu me preocupo vai descolar o azulejo do chão no verão, já que o rejunte, né, certo? Tem que ser respeitado para que ele possa dilatar e contrair. Então, por isso que eventualmente a gente apela para outras dilatações. Para poder migrar de uma dilatação para outra, vale lembrar que o beta é aproximadamente o dobro do alfa e o gama o triplo do alfa. Isso foi visto relativamente há pouco tempo, certo? No volume 7 ainda. Só que agora, tu vê, a dilatação que nós vamos nos preocupar é volumétrica. Então é essa fórmula aqui que vai fazer parte das nossas soluções. Mas o perigo da dilatação volumétrica é que é muito comum acontecer essa situação aqui. Eu tenho um recipiente cheio de um determinado líquido e aqueço esse conjunto. Ao aquecer o conjunto, tanto o recipiente quanto o líquido dilatam. Só que, eventualmente, o líquido dilata um pouco mais que o recipiente, fazendo com que uma parte transborde. O leigo, se ele não para pensar no que está acontecendo, ele jura por tudo que é mais sagrado que o que transbordou é o quanto o líquido dilatou. Ele não se toca, na verdade, que o recipiente dilata junto. Para deixar bem claro o que está acontecendo, é bom botar os dados ali. Volume inicial de líquido, 1000 litros, para ficar bem fácil de pensar. Volume inicial do recipiente, 1000 litros. Volume final do líquido, vamos supor que seja 1005 litros. Volume final do recipiente, 1003 litros. Quanto transbordou? O sujeito leigo, que olha lá o tanque transbordando, vê quanto caiu. Ele não enxergou que o recipiente cresceu. Não passa pela cabeça dele que aquilo que transbordou não é o quanto dilatou. Observem que a dilatação do líquido nessa situação hipotética foi de 1000 para 1005, foi 5 de dilatação. A dilatação do recipiente, que foi de 1000 para 1003, foi 3. E aquilo que transbordou a gente chama de dilatação aparente. É justamente a diferença entre a dilatação real e a dilatação do recipiente. Por isso que aparece a fórmula ΔV aparente, é o ΔV ou real, ou do líquido, eu prefiro chamar de líquido, sobre ΔV do recipiente. Se quiser escrever dilatação real aqui, não tem problema nenhum. Resumindo, na prática do dia a dia, quando o engenheiro está preocupado com a dilatação aparente, quer calcular ela previamente, duas formas de agir. Ou eu calculo a dilatação do líquido a partir do gama do líquido, usando essa equação. Calculo a dilatação do recipiente, usando o gama do material do recipiente a partir desta equação, e subtrai as respostas obtidas. Mas uma outra forma também muito usada é, antes de fazer o cálculo da dilatação, calcular o coeficiente de dilatação volumétrico aparente. Como eu calculo esse coeficiente volumétrico aparente? Eu pego o coeficiente de dilatação do líquido e subtraio do coeficiente de dilatação do recipiente. E uso esse coeficiente de dilatação aparente na fórmula para já determinar a dilatação aparente. Vantagens reais. Não tem vantagem real, só que o cara pode ter desenvolvido um problema que ora sai mais rápido de um jeito, ora sai mais rápido do outro. Por isso que o ideal, de repente, é a gente ter a habilidade de seguir tanto um caminho quanto o outro. Mais raramente eles colocam um líquido que dilata menos que o recipiente e aquece os dois. Quem olha para essa situação depois do aquecimento vai perceber o quê? Vai ter a sensação de quê? De que evaporou o líquido, mas na verdade nesse caso é que o recipiente cresceu mais do que o líquido. Então essa dilatação aparente daria um valor negativo, né? Certo? Como se tivesse desaparecido o líquido. Então tu vê, essa é uma aula.
cheio de questãozinha legal. Já vi questão de dor de cabeça na dilatação. Eu lembro de algumas questões assim satânicas, mas a maioria é acessível. Depois dessa aulinha, olha só, quase que eu esqueço. Essa é uma coisa que a gente discutiu tanto, né? A água é uma substância que dilata anormalmente, anomalamente. A grande imensa maioria das substâncias esquenta, ela ocupa um volume maior. Esfria, ela ocupa um volume menor. E a água é assim em boa parte das faixas de temperatura. Porém, quando a gente começa a resfriar água, por exemplo, de 10 graus em direção à temperatura negativa, 10 graus, está lá a molécula de água feliz, vibrante. Aí 9 graus, 8 graus, 6 graus, 5 graus, 4 graus. Depois de 4 graus, quando ela vai para 3 graus, por mais que ela vibre menos, ela para se acomodar, ela acaba se expandindo. Isso tem a ver com as pontes de hidrogênio que conectam as moléculas ali de água. Então tu vê, a água é anormal. Quando eu resfrio ela de 4 para 3 graus Celsius positivos, em vez de ela encolher como tudo na vida, ela dá uma dilatadinha. E depois, se eu continuo resfriando, quando ela congela, ela dilata mais ainda. Por isso que a água é uma exceção. Na fase sólida, ela está menos densa do que na fase líquida. Acredito que na feira de ciência vai ter uma galerinha demonstrando isso, com glicerina e água. Glicerina congelada em glicerina líquida funda, água congelada em água líquida boia, certo? O pessoal está tentando ver se vai conseguir fazer esse experimentozinho, né, para demonstrar isso. Não custa lembrar que o ferro também é uma substância de dilatação anômala, certo? O ferro é uma substância de dilatação anômala. Por que se estuda tanto esse fenômeno? Primeiro porque se demorou a se entender por que isso acontecia. E depois se percebia que este fenômeno tem muito a ver com a vida na Terra como conhecemos. Afinal, os oceanos tenderiam a congelar a partir dos polos do planeta se a água congelada afundasse no oceano. A água congelada flutuante no oceano forma camadas espessas de gelo que protegem os oceanos do congelamento completo. E nós sabemos que a vida na Terra é altamente dependente dos oceanos, né? Tanto para a atmosfera quanto para o próprio ciclo, né, de energia no planeta. A cadeia alimentar está intimamente ligada com os oceanos. Dilatação anômala da água, diretamente envolvida com a vida na Terra. Interessante tu saber essa ligação toda aí. Dilatação anômala, o gelo boia, gelo é um bom isolante térmico, defende os oceanos do congelamento, fitoplânctons geram oxigênio. Importante. Outra coisa legal dessa parte é lembrar da patinação no gelo, lembra? Também explica a patinação no gelo, né? Por que não dá de patinar em piscina de álcool congelado ou glicerina congelada? Tem que ser água. Cara, se eu quisesse ser econômico, eu ia falar o seguinte, galerinha, lembra do que macete, calor sensível, uhul! Trocou a temperatura, que macete veio? Aí eu posso perguntar, quando é de calor, massa, calor específico, ou até a temperatura inicial ou final, além do ΔT. Mas, cara, é impossível eu, antes disso, lembrar para ti que a primeira grandeza importante que surgiu foi a ideia de capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. O que significa dizer que um objeto tem uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. 20 calorias por grau Celsius. Cada grau Celsius que eu quiser variar a temperatura, eu vou gastar 20 calorias. Ou eu entrego 20 calorias para aumentar 1 grau, ou eu retiro 20 calorias para diminuir 1 grau. Se eu sei a capacidade térmica de um objeto, eu sei como é que ele se comporta termicamente. Eu sei a variação de temperatura para tal quantidade de calor, ou sei qual é a quantidade de calor para tal variação de temperatura. Porém, os cientistas perceberam que objetos feitos de mesmo material e de massas diferentes apresentavam capacidades térmicas diretamente proporcionais às suas massas. Não entendi, professor? Se eu pegar lá um bloco pequeno de alumínio, de 1 kg, e um bloco grande de alumínio de 20 kg, o bloco grande de alumínio vai ter uma capacidade térmica 20 vezes maior que a do bloco pequeno. De cobre para cobre acontece o mesmo raciocínio, mas quando eu comprar um bloco de alumínio com um bloco de cobre, essa relação não existia. Logo, eles perceberam que a substância da qual o material é feito é importante para entender o seu comportamento térmico. Surgiu uma outra grandeza, chamada calor específico latente, que nada mais é que capacidade térmica dividido pela massa. Qual é o calor específico mais famoso do mundo? Da água. Qual é o valor do calor específico da água?
1 caloria por grama grau Celsius, afinal é a própria definição de caloria. Nós usamos esse comportamento da água para definir o que é caloria. 1 caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água de 1 grau Celsius. No ensino médio, né? Na faculdade, de 14,5 para 15,5. Se o vestibular for chato, pode nos questionar. O calor específico da água é constante na fase líquida? Na verdade verdadeira, não. No ensino médio consideramos que seja, né? Para facilitar os nossos cálculos. Show de bola. Observe que o calor específico de uma substância muda com a fase. O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. A metade da água, né? Embora seja a mesma molécula, H2O. Certo? Joga numa? Nasce o que macete. Filhotinho que nasce do amor entre as duas formas, como a gente sempre falou. Não dá pra trocar que macete com que moleza, cara. Não dá, porque um fala de ΔT, o outro não. Se houve mudança de temperatura, que macete. Quando há mudança de estado físico, que moleza, que vai ser na próxima aula, provavelmente, no volume 9, Física B. Então tu vê, já tem um monte de questão legal para fazer. Só que as questões, às vezes, em vez de já te falar quanto calor foi jogado para a substância, ele fala, uma fonte de calor com uma potência tal está ligada durante não sei quanto tempo. Calcule a quantidade de calor. Então, para que tu resolva, às vezes, questões que envolvem que macete, tem que saber o que é potência, que é energia sobre tempo. Só por estarmos trabalhando com calorimetria, eu chamei essa energia de quê? De quantidade de calor. Mas genericamente, no formulário, geralmente aparece assim, ó. Potência é energia sobre tempo, ou, para ser bem bonito, variação de energia sobre a variação do tempo. Porém, na calorimetria, a nossa energia a gente chama de quantidade de calor. Então tu vê, cara, ó, 5.000 watts de potência teu chuveiro tem. Ficou ligado, sei lá, por motivos bizarros por 2 horas. Dá para calcular a quantidade de calor que foi jogada naquela água, né? Se ele fala qual é o fluxo de água pelo chuveiro, dá para descobrir qual é o ΔT que essa água vai sofrer. É assim que o engenheiro calcula quanta potência ele quer no chuveiro elétrico. Ele calcula lá, no inverno a água sai da caixa d'água, lá chega a uns 10 graus, bem geladinha. Eu quero que o usuário possa quase se queimar tomando um banho. Então eu quero 50 graus na saída. Meu Deus, eu vou ter que fazer um ΔT de 40. Se for uma ducha fortíssima, vou ter que com uma potência de 10.000 watts. Não vai caber no chuveiro ali. Aí o cara faz um aquecedor à parte, né? Tem uns, não sei se você já viu uns chuveiros mais caros, elétrico, que tem um sisteminha, o aquecedor fica do ladinho, não fica lá em cima da cabeça do usuário. Né? Então tu vai ter chuveiros aí com mais de 10.000 watts de potência, aquele que tu atocha a água, sabe? E aquela vaporzada do caramba, você vai massagear as costas. Eu não sei muito bem o que é isso, o meu é mais fraquinho, certo? E 5.000 watts atualmente tu compra uns, né, por 100 e poucos pila, tu gasta lá 100 e poucos pila, tu pega um chuveiro, já parece uma nave espacial, assim, grandão, só que ainda não é o bicho, tem que botar um regulador de pressão, que se tu bota água demais, mesmo na temperatura máxima, não fica aquele banho quente, né? Aí nesse caso, se tu quiser uma ducha, tem que talvez apelar às vezes para aquecimento a gás, né? Quem tem aquecimento a gás geralmente tem uma qualidade de banho que vai lá às alturas. Esse é o problema. Esse é o problema do aquecimento a gás. Se for um aquecimento a gás de um prédio, até a água ficar aquecida, né, tu deixa a água boa indo pelo ralo, sendo contaminado depois com o nosso próprio cocô, certo? Então isso é realmente deprimente. Tem uma saída para isso. Atualmente os aquecedores estão sendo instalados bem na boca do gargarejo ali, bem próximo do teu chuveiro, individual, um por apartamento. Aí em vez de a gente abastecer e ratear o gasto de gás para todo o apartamento, a gente bota leitores de gás em cada apartamento individual, né? Assim fica mais justo, é o que as construtoras têm feito. É verdade. Isso aí, tu imagina num prédio gigantesco, todo mundo que vai tomar banho tem que ficar 10 minutos, 20 minutos com um chuveiro ligado, sem estar lá embaixo tomando banho. Tu calcula quantos milhares de litros por dia vão ser gastos. É um absurdo, né, cara? Tem que resolver esse problema mesmo. Misturou coisa quente com coisa fria. Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Afinal, pensa bem, se eu tenho um recipiente adiabático, o que é mesmo um recipiente adiabático? Isso, isolado termicamente do universo.
Joga lá um cara de maior temperatura e um cara de menor temperatura. O calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quais são as 3 maneiras do calor fluir? Convecção, muito bonito. Condução. E se eu fizer vácuo ali dentro? Ondas eletromagnéticas, radiação. Não importa hoje qual é a forma que o calor vai fluir. O que importa é que se o cara quente perder 1000 calorias, o cara frio vai receber 1000 calorias. Perdido a gente usa negativo, né? Menos 1000 mais 1000. Por isso que fica óbvio o princípio das trocas de calor. Tu não vai ganhar essa fórmula no vestibular, provavelmente. Tu vai ter que lembrar que se misturar quente com frio, tem que lembrar dessa ideia para matar a charada. Não tem jeito, vou fazer um exemplo agora de casa. Essa revisãozinha para aula. Vou fazer um exemplo para passar a tua tarefa. Deixa eu já até anotar a tarefa, que aí eu vou fazer questões que não são da tarefa. Então olha só. O mínimo, hein? Tarefa minha ali é tarefa mínima, tá? A tarefa mínima para essa parte seria... Página 5... Página calorimetria, vamos ver. Página 13. Página 13. E... Troca de calor. Ó, discursivo em homenagem à colega. Página 22. E eu vou fazer alguma, né? Fazer uma de repente de cada. Tem tempo, não tem? Vou fazer uma de cada matéria, uma de cada aula.